Gurizada, o 1,99 mais bem vestido da minha vida. O que isso tem a ver com 75 anos do Alex Lifeson, lendário guitarrista do Rush? É disso que eu vou falar agora mesmo neste vídeo. Vem comigo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na Ponta da Agulha, comigo, Cássio Toledo, nós juntos conversando sobre boa música. E antes de começarmos aqui, convido a vocês, desde já, não custa nada, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Beleza. Cara, essa semana, segunda-feira, no dia 28 de... não, foi do dia 27 de agosto. Foi 75 anos do Alex Lifeson, guitarrista do Rush. Dispensa comentário, dispensa qualquer apresentação. E cara, o que isso tem a ver com o 99 mais bem investido da minha vida? Nos anos 2000, em fase colegial, ouvindo muito Led Zeppelin, a música setentista, e o Rush estava nos holofotes, estava na mídia. Tava bombando. Todo mundo falando do Rush, não se falava outra coisa. Isso era em 2002. E eu tava na praia, junto com meus primos, no litoral do Rio Grande do Sul, e eu sempre fui um apaixonado de falar e ouvir música, né? Ler sobre música. Cara, banca de revista, tabacaria, sou apaixonado por comprar revistas. Eu tenho muitas revistas antigas guardadas aqui no meu acervo. R$1,99 estava ali. Sabe aquelas revistas que expõem os preços a preço de custo, às vezes quase que dado? O pessoal simplesmente não dá bola nem aí. Uma das revistas era justamente esse aqui. Exatamente. Pode ver, tá até o adesivo aqui inteiro, ó, apenas R$1,99. E essa revista tá inteiraça. E isso que eu passei por um problema entrou água na minha caixa de revistas e molhou as minhas revistas. Pode ver também amassado. Mas tá dentro do possível, foi recuperada e tá inteiraça. E essa revista, nem sei se existe essa editora aqui, cara. Editora Van Bled, edição de colecionador. Coleção para sempre. E aí essa revista justamente falava da turnê anunciada na época, que pela primeira vez em sua história o Rush viria para a América do Sul. O Rush nunca foi uma banda de longas turnês de 100, 150 shows ao ano como outros grandes artistas de bandas, Metallica, sabe? Paul McCartney, enfim, que fazem centenas de shows ao ano. O Rush historicamente sempre foi uma banda tocando em ginásios ou em pequenos complexos, e a concentração sempre era nos Estados Unidos, que o Rush é muito forte, e parte da Europa. Deu. Tocar na África, na Ásia, jamais. Era muito distante, muito longe. Então, era a cultura da banda. Em cada turnê de disco, era de 25 a extrapolando 40 apresentações por turnê. Era mais que suficiente, como dizia o próprio Neil Peart. E aí veio essa revista. E pode ver aqui, ó. Olha que demais, cara. Trazer essa raridade pra vocês aqui, ó. Todo mundo mostra discos, eu também, né? Vejo pouca gente mostrar revistas. Olha que legal. Rush, você aguardou tanto pelo álbum do ano, aqui, ó. Esse é o disco que eles vieram ao Brasil, que é o álbum que marcou o retorno do Rush, depois do hiato de vários anos, em decorrência da perda da esposa e da filha do Neil Peart em 6 meses, no ano de 97. Foi uma barra pesadíssima, e tanto que o Neil Peart disse no velório da filha, não, no velório da esposa, me considerem fora da banda. E foi assim que aconteceu. Neil Peart, aí com as famosas histórias que ele andou milhares de quilômetros com a sua motocicleta, rodando por todos os Estados Unidos até o México, e voltou totalmente no caminho que ele veio inicialmente. Isso rendeu o livro
que a editora Belas Letras traduziu para o Brasil, que é o Ghost Rider, que é um título, que é uma canção que ele descreve estas aventuras e essas experiências pessoais que ele passou, de redescobrimento pessoal, o sentido da vida, a morte, etc., a perda. E, essa viagem acabou se transformando em um grande retiro espiritual e pessoal na vida de Newport. E o Ghost Rider se encontra nesse disco aqui, o Vapor Trails, que é um disco um pouco criticado, assim, por causa da sonoridade dele, muito abafada, uma produção que pecou por muitos erros. Embora as canções do disco são ótimas e soam muito bem ao vivo. Então, o disco que marcou a reunião da banda e marcou pela primeira vez a vinda deles para a América do Sul. E o único país que eles vieram tocar na América do Sul foi Brasil. E tá aqui, ó, as apresentações, inclusive, ó. Só faltava a turnê mais aguardada do século. E tá aqui as datas: 20 de novembro em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, o extinto Estádio Olímpico do Grêmio. 22 no Rio de Janeiro, Maracanã. E 23 foi o último show da turnê, em São Paulo. E no Rio de Janeiro marcou o DVD histórico, que é o Rush in Rio. E essa turnê foi tão marcante da vida do Rush que acabou sendo, no Brasil, o primeiro país a abrir mercados de tocar em estádios por Rush. Até então era um desafio e foi um sucesso estrondoso. Bom, então foi o 1,99 mais bem vestido da minha vida, porque é a partir dessa revista que me aprofundei de vez no Rush. E o Rush eu nunca tinha ido a fundo. E desde então mergulhei de vez, devorei todos os discos, livros que você possa imaginar, lendo sobre a vida do Rush. E o Rush acabou sendo uma das minhas bandas preferidas. E parando para refletir os 75 anos do Lifeson. Poderia fazer um vídeo de 1 hora falando e debruçando sobre a carreira e a vida dele. Não é isso. Podemos fazer um outro vídeo em uma outra oportunidade. Mas trazer uma reflexão sobre a vida do Lifeson. O Lifeson, ele carrega, infelizmente, por toda a vida, carregou uma bandeira de injustiçado e muitas vezes subestimado. Porque a partir do momento que tu é um grande guitarrista, mas ao mesmo tempo tu tem na banda um baterista como o Neil Peart e um baixista como o Geddy Lee, cara, é briga de cachorro grande. O Neil Peart e o Geddy Lee têm N prêmios como instrumentistas, compositores, músicos. O Lifeson tem apenas 2 premiações durante toda a sua carreira. Pode ver todas as críticas, resenhas de discos, se fazer um dossiê de todas as críticas recebidas ao longo da carreira. Muito mais destaques para o Neil Peart e para o Lifeson. Então, por isso, ele é esquecido. Mas da crítica, né, cara? Porque dos fãs, certamente, reverenciam imensamente o Neil Peart e o Geddy Lee, mas sem deixar de lado o Lifeson. Cara, como seria o Spirit of Radio sem aquele riff monstruoso de guitarra, aquela introdução complexa, dificílimo de tocar? Aquela viagem ao centro da Terra em segundos, em minuciosas e habilidosíssimas notas tocadas por ele. Cara, imagina o Free Will sem aquele solo de guitarra casando junto ao mesmo tempo as linhas de baixo e a bateria em um jazz fusion com rock monstruosos e aquele solo virtuosístico do Lifeson. Imagine assim N camadas de guitarras que o Lifeson criou e trouxe para a banda, e os arranjos muito construtivos, reinventivos que o Lifeson integrou para a banda, sendo na fase progressiva, como o álbum o nem tão adorado, o Carrots of Steel, que é um disco bem progressivo, é um disco maravilhoso, assim como a fase dos sintetizadores, que não tem tanto solo de guitarra, mas os acordes, os timbres que ele trouxe para a banda nesta fase new wave com rock e progressivo, que a banda soube
muito bem se adaptaram ao mercado naquela época, que bandas estavam marcando muito a cena pop da fase pós-punk, da fase new wave, como Duran Duran, Beef with Tools, Joy Division, New Order, sabe? E então, esta linha oitentista muito marcante de sintetizadores que estavam predominando os grandes holofotes sonoros naquela época, o Rush, para não ficar preso no passado, soube se reinventar, se adaptar ao mercado, se adequaram, mas sem deixar, e jamais deixaram, embora tem gente que até hoje critica que o Rush deixou a fase clássica de lado do primeiro disco, do 2112, né, o Farewell to Kings. Então, o Rush sempre teve os elementos dessa fase clássica, mas adequaram novas sonoridades. Entre eles, o meu disco favorito é o Hold Your Fire, que é uma canção que tem a própria canção, o Time Stands Still, aquele dedilhado de guitarra sensacional, lembra? E tem um vocal feminino muito bonito casando junto na canção. É o meu disco favorito, é o disco número 1, na minha opinião, desta fase sintetizadores do Rush. E a sonoridade que casou junto com os teclados e as linhas complexas de bateria, new wavísticas, digamos assim, do Neil Peart, foram fundamentais e é inimagináveis como teria sido sem as guitarras do Lifeson. Total. Sabe? Então, ele nos deixar, a gente deve mais conhecimento, vai vir muito mais forte. Certamente. Em vez de vir isso agora. E o dia que, sabe? Justamente porque não adianta uma bateria e baixo, baterista e baixistas incríveis sem um grande guitarrista. E vice-versa, óbvio. Às vezes há bandas nos quais a banda é limitadíssima, mas o guitarrista é fora de série. O Lars Ulrich do Metallica é um baterista limitado. Mas, cara, ele tem uma extrema importância. O seu lado pulsante, pesado, tocando a cada nota da bateria é como se fosse o último de sua vida. Aquela energia. Quem viu o show do Metallica, quem já presenciou uma apresentação ao vivo deles, sabe o que eu tô falando. Eu trago esta mesma visão para o Lifeson. Embora o Lifeson, repito, é um guitarrista exímio, virtuoso, ao mesmo tempo caprichoso nas notas simples, nas texturas, nas camadas guitarrísticas, nas canções do Rush. Pega a versão acústica de Resist, põe lá Rush in Rio Resist e ouve a original. Aquilo ali, aquela simplicidade no violão, naquela versão acústica, inédita naquela época até então, porque o Rush não tem versões acústicas. Aquilo ali é coisa do Lifeson, que é uma coisa sensacional. Então, cara, a gente tem que reconhecer muito mais o Lifeson. O Lifeson, pegar historicamente os guitarristas mais injustiçados, por que pareça, ele é um dos caras mais injustiçados na história do rock. E é um dos grandes guitarristas da nossa história em todos os tempos. Todas as vertentes musicais já criadas na face humana, tu encontra em cada nota, em cada canção do Rush, integrada no mundo musical de Lifeson. Ele bebeu muito da fonte de jazz, próprio soul, black music, reggae, Spirit of Radio. O que é aquele trecho de reggae no meio da música? Saca? Então, não dentro do gênero propriamente, mas o road music de todos os gêneros existentes, o Lifeson incorporou dentro da banda. Todos os arranjos musicais que a gente conhece, grande parte fundamental é o Lifeson. Outra dica interessantíssima que eu recomendo fortemente, não tem no Spotify, mas escuta no YouTube o disco solo do Lifeson, é o álbum Victor, de 97. Victor é o nome propriamente do filho do Lifeson, e é um disco totalmente desvirtuado da sonoridade Rush. Embora é um disco pesado,
mas totalmente desconexo. Tem sons alternativos, indie rock, pesado, distorção, solos, acordes jogados ao vento, misturados com outras coisas. É um rock alternativo, eu diria. Muito interessante do Lifeson. Isto mostra como ele é um guitarrista muito de mão cheia. Aliás, as duas mãos cheias. Como ele é grande como guitarrista e como compositor. Isso aí daria um vídeo para 1 hora, que não é hoje o momento. Mas o Lifeson é o coração do Rush. A gente pode dividir em 3 partes o Rush. O cérebro, o Neil Peart, por ser um letrista irretocável, e como ele foi primordial e determinante na carreira do Rush. Imagina o Rush sem Neil Peart quando ele substituiu o John Rutsey, quando ele saiu da banda. Cara, é uma coisa absurda de se pensar, né? Certamente Rush teria outros caminhos, e talvez muitos deles não teriam sido tão grandes quanto foram com o Neil Peart. Cara, é incrível como a conexão de planetas é para se conectarem com as determinadas pessoas nos determinados lugares para atingir os determinados resultados. É incrível. A alma é o Geddy Lee, a voz do Geddy Lee, embora ele nunca foi assim, um grande cantor, mas poxa, o cara toca baixo, toca teclado, e ainda cantar, e a gente esperar como ele cantar como um Freddie Mercury, um Robert Plant, assim como outros grandes cantores, Roger Daltrey, Ronnie James Dio, não. Mas a limitação técnica vocal dele não permitiu que as canções soassem menos do que deveriam. Muito pelo contrário. A cada disco ele foi evoluindo como vocalista e foi cantando bem. E eu vou te falar, ele encerrou a carreira no Rush cantando muito bem. Particularmente o primeiro disco do Rush, as canções são ótimas, mas o vocal do Geddy Lee, confesso que me incomoda às vezes, porque ele tenta bancar o Robert Plant. O Rush, né, foi vendido na época como Led Zeppelin canadense, e a partir da entrada do Neil Peart foi revolucionário em todos os aspectos, porque desvirtuou disso e o Rush criou a sua própria imagem, seu próprio som, e o Geddy Lee, cada disco foi encontrando a sua performance de vocal. E o Lifeson definimos ele como coração. A cada nota, a cada solo de guitarra, dando norte às canções como deveriam ser encaminhadas, está nas mãos dele. E o cara é uma simpatia, como por toda a história que a gente acompanha. É só atorar o DVD do Rush in Rio, o documentário The Boys in Brazil, mostra claramente assim, o lado humano dele. Um chefe de cozinha de mão cheia. Ele tem um restaurante em Toronto, inclusive, e nas turnês, quem era, digamos, responsável por alimentar a banda, a equipe, quem mandava na cozinha era o Lifeson, sabe? E apaixonado por aviões, assim como Bruce Dickinson, Lifeson também é apaixonadíssimo por aviões. Nas horas de quando não estava na estrada, tá ele lá pilotando seus aviões ou brincando com controle remoto e aviões de brinquedo. Algumas meras curiosidades trazendo aqui para vocês, talvez você não saiba, mas o Geddy Lee é um dos grandes guitarristas de todos os tempos da nossa música, e ele merece total o nosso respeito, sem precedentes. E fica aqui nossos parabéns e muita saúde e vida longa ao Lifeson, 75 anos. Meus amigos, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Um grande abraço a vocês e até mais.